estamos aqui para uma aula do módulo Imagens, do projeto Artesanato Extensão, da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com o IDR Paraná. Meu nome é Anderson Teodoro, sou formado em Design pelo campus da UEM aqui em Cianorte. Eu sou especialista em fotografia, praxis e discurso fotográfico pela UEL. Trabalho com fotografia desde o ano de 2009 e a partir ali de 2016, mais ou menos, comecei a atuar com alguns equipamentos mais especiais, como drones, câmeras em 360, óculos de realidade virtual, entre outros equipamentos mais específicos, mais especializados, na verdade. Para mais informações sobre o meu portfólio, sobre o meu trabalho, é só acessar o site que aparece aí na tela. Nessa primeira aula, eu vou ser bastante prático e direto na apresentação de equipamentos. Eu vou apresentar alguns equipamentos que, de alguma maneira, ou vocês já ouviram falar, ou de repente tem alguma curiosidade que queiram ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, assim, essa primeira aula eu reservei simplesmente para fazer a apresentação de equipamentos. Já nas próximas, eu vou atuar de maneira mais teórica, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre composições, sobre psicologia das cores, sobre leitura de imagens. E, para finalizar, a gente vai fazer juntos a produção de fotos e a produção de vídeos. Sempre que possível, eu vou relacionar o que eu estiver apresentando para vocês aos aparelhos celulares. Em algum momento, eu vou comentar alguma coisinha sobre celulares. Isso porque todos os equipamentos hoje em dia têm alguma função que está relacionada ao celular. E sem contar também que celular é o que normalmente a gente tem nas mãos. Quando aparecer o inusitado, quando tiver oportunidade de produzir, nem que seja de maneira simples ou profissional, celular é o que todo mundo tem às mãos. Portanto, todas essas aulas do meu módulo serão gravadas com aparelhos celulares e a gente vai trocar uma ideia bastante profunda sobre tudo isso. Então, vamos adiante e conhecer os equipamentos que eu trouxe para vocês. Essa câmera aqui é uma Nikon FM10. É uma câmera que já é antiga, da época em que a gente trabalhava utilizando filme fotográfico. Então, nessa ela é uma câmera profissional, a gente coloca filme. Por que é interessante, por que é importante a gente aprender um pouco sobre o funcionamento dessa? É importante porque é o seguinte, hoje em dia, por mais moderna que sejam as nossas câmeras, todas elas são baseadas no mesmo princípio. Mas não no princípio dessa câmera profissional, em princípios anteriores a tudo isso. Tá? Então essa daqui é uma câmera que está muito próxima do que a gente trabalha hoje no digital e muito próximo de como a gente vai trabalhar com os celulares, que eu sempre toco no assunto celular porque é o que todo mundo tem em casa, é o que de repente é a ferramenta que a gente vai estar mais próxima, mais prática para estar trabalhando. Claro que a gente vai estar discutindo sobre vários outros tipos de ferramentas de fotografia, mas o celular é o básico para todo mundo e o princípio de funcionamento está aqui, nessa câmera antiga. É o seguinte, nessa primeira parte a gente tem a lente da câmera, no caso dessa é uma que vai de 35 até 70 milímetros. Depois, em outro momento, eu vou explicar para vocês o que significa essa distância, mas a grosso modo eu posso dizer que é uma lente que trabalha especificamente montada para eventos, montada para o dia a dia. Nada do tipo, quero fotografar aves. Essa daqui seria bastante complicado porque ela não vai ter um zoom que se aproxima tanto. E também não seria, de repente, adequada para você estar num lugar muito apertado, porque ela tem uma abertura legal, mas ainda assim você precisaria de um outro tipo de lente para estar trabalhando mais confortavelmente se fosse num lugar mais estreito, mais apertado. Aqui a gente tira a lente, na câmera profissional é bem simples o sisteminha da gente colocar e retirar. Tá? Aqui em cima a gente tem um seletor de velocidade, que na época em que se utilizava essa câmera é a velocidade com que a janelinha do meu sistema vai abrir e fechar, é a velocidade com que a luz vai entrar no meu filme fotográfico. Esse é o disparador. Aqui é só um botãozinho para a gente abrir o nosso sistema e também rebobinar, que seria voltar o filme para o início do rolinho. Aqui, nessa primeira parte, é onde fica o rolo, com o filme ainda sem uso, e conforme eu for utilizando ele vem aqui para esse outro ponto. Tá? Então o filme utilizado fica gravado aqui nessa outra parte. E depois a gente faz o rebobinamento, que é fazer todo esse filme voltar para essa primeira parte, e é quando eu tiro, na época eu levava até o estúdio para fazer a revelação. Muito da fotografia, ou na verdade sempre a fotografia,
a gente trabalha matemática. Então, o simples fato de você trabalhar com uma filmagem ou uma fotografia, você está trabalhando com a matemática. E isso é bem fácil de provar pelo botãozinho seletor. Aqui é o seguinte, a gente tem algumas informações que falam da velocidade com que, como eu comentei, né, a minha janelinha vai abrir e fechar. Então, no caso, para vocês terem uma ideia de como funcionaria, vamos abrir aqui o sistema, eu vou selecionar na proporção da matemática. Sempre é tratado 1 segundo. No caso aqui, 1 segundo dividido por 1. É fácil de saber que 1 segundo dividido por 1, a resposta é 1 segundo. E é o que vai acontecer com o meu sistema. Ele vai fazer a foto, a janelinha vai ficar aberta durante 1 segundo, e durante 1 segundo essa luz vai entrar e vai ficar gravada no meu filme. Acontecendo mais ou menos isso. Mais uma vez. Durante 1 segundo a luz entrou, ficou gravada no filme que estaria aqui, e assim foi feita a foto. 1 segundo dividido por 2, resposta, meio segundo. Então, durante meio segundo, minha janelinha vai abrir e fechar. Para fotografia, isso é muito tempo. Isso é um tempo que seria necessário para fazer uma fotografia de, por exemplo, uma avenida noturna, uma avenida durante a noite, com a iluminação dos postes. Eu utilizaria essa configuração para fazer a minha fotografia. É muito tempo. Atualmente, os celulares trabalham, se for uma foto durante o dia, né, um dia de sol, ele trabalha mais ou menos em 1 segundo dividido por 60. E nos celulares vai acontecer a mesma coisa, onde meu sisteminha vai abrir e fechar, fazendo mais ou menos esse movimento. Quase não dá para ver. 1 segundo por 60. E algumas vezes de mais sol, ele vai fazer 1 segundo por 125, que é isso aqui. Praticamente não dá para ver. Mas durante esse tempo, a minha luz entrou, passou por todo o sistema e ficou gravada no filme. Algumas fotografias, inclusive eu já fiz algumas fotografias utilizando a velocidade de 1 segundo por 2000. Então imagina como que não é rápido isso. Tentem ver. É difícil de acreditar, mas o que aconteceu foi o seguinte, a minha janelinha abriu e fechou, a luz entrou durante 1 segundo dividido por 2000. Então, só dar um foco aqui. Aí. Impossível de ver. Mais rápido do que um piscar de olhos. Com a evolução da fotografia, a gente começou a ter outros modelos de câmera convertidos todos para o sistema digital. Até aquele momento em que eu mostrei para vocês a câmera FM10, o sistema era todo mecânico. Já nessa daqui, o sistema ele é praticamente todo, né? Ainda não todo, mas praticamente todo digital. Então ela trabalha da seguinte forma. Aqui atrás, no menu, vocês podem ver que ele tem algumas informações. Essas informações são a respeito do tipo de fotografia que eu estou fazendo. Então aqui no caso, nessa primeira parte, eu tenho um ícone que ele é muito parecido com aquilo que eu mostrei para vocês, do seletor de velocidades. Ele também tem, inclusive, ali, um mostruário das velocidades com que eu estaria trabalhando. Aqui, do ladinho, eu tenho o item que é o diafragma, que eu não comentei com vocês, mas é um item bastante importante na fotografia. Ele diz a respeito da quantidade de luz que vai entrar durante aquele meu tempo, tá? Só que o diafragma, o obturador, o ISO são itens que a gente consegue estudar mais profundamente em outros vídeos. Agora, como eu já havia comentado, a gente está trabalhando uma apresentação dessas câmeras. Aqui no início eu tenho o botãozinho de ISO, onde eu faço a seleção do ISO. Para quem é mais vamos colocar, tem mais algumas primaveras no histórico, para quem já é mais de idade, com certeza, quando comprava o filme fotográfico, lembra que a gente perguntava lá na empresa onde a gente foi comprar, eles perguntavam para a gente qual era o ISO que a gente queria. Se era para fotografia diurna, se era para fotografia com tempo nublado, se era para fotografia com solzinho, né? Então, assim, ou se era para casamento, né? Muita gente comprava específico para casamento, porque de acordo com o ISO, ele trabalha com a sensibilidade do filme. Então, ele vai para um lugar mais escuro, um lugar mais claro. Então, aquilo que antigamente eu era obrigado a já decidir na compra, hoje em dia eu faço selecionando na minha câmera fotográfica qual que é o ambiente que eu quero fotografar. Isso se eu estiver utilizando o modo manual da câmera. Se eu quiser simplesmente deixar no modo automático e pedir para a câmera fazer
a melhor foto com melhor ISO, com melhor velocidade, com melhor diafragma, ela vai trabalhar totalmente automaticamente, totalmente automática, e vai dar melhor foto naquelas condições de luz. Mas é o que eu já comentei outras vezes, é sempre importante a gente saber como ela funciona, para que daí a gente consiga escolher qual que é o tipo de fotografia que eu quero. E, mais uma vez, lembrando, eu sempre estou comentando sobre a fotografia, mas também se aplicar ao filme, né, o vídeo, tá? Tudo sempre leva o princípio básico da fotografia. Para retirar a lente, vocês viram que é bem parecido com o que eu fiz com aquela outra câmera. Só uma observação, essa lente aqui é uma lente macro, da Nikon também, 60mm, para objetos em que eu queira me aproximar bastante dele. Então ela não tem zoom. Lembra que eu comentei na câmera anterior que eu teria um zoom que é de 35 a 70? Essa aqui não tem zoom. Para eu trabalhar com essa câmera, eu que me aproximo do objeto. Então quanto mais próximo eu chegar dele, mais vai ser próxima a foto. Eu só estou dizendo mais próximo para não dizer mais maior. Eu me perdi aqui na fala. Mas quanto mais eu me aproximo, maior esse objeto fica. Tá? É mais ou menos nesse sentido aqui que eu quero passar para vocês o que essa lente faz. Um detalhezinho interessante, aqui é só um parasol. Na outra, eu girava, ele dava aquele zoom. Essa aqui eu giro, eu trabalho com foco. Mas essa lente, eu gosto bastante dela porque é o seguinte, ela foi pensada em não assustar o inseto que eu estou fotografando. Por isso que quando eu giro aqui o sisteminha, eu não tenho uma parte que volta. Ela é pensada nisso, eu me aproximar sem que eu assuste o inseto que está sendo fotografado. Então, voltando, tiro a lente. Aqui dentro, aqui no digital não é bom a gente fazer isso, disparar enquanto ela está ligada, tá? Mas quando eu aciono o sistema, tem um espelhinho aqui em cima que também vai subir, vai abrir, só que ao invés dele gravar no filme fotográfico, ele vai gravar no sensor, porque as câmeras digitais levam um sensor aqui dentro, um sensor digital. E é assim que é feita a nossa fotografia, gravada no sensor digital. Atrás, como já é de costume dos celulares ou mesmo das câmeras digitais, eu tenho uma tela, né, que mostra aquele objeto que está sendo fotografado. Tá? Então é comum hoje em dia as pessoas olharem a foto aqui pelo monitor, mas nesse modelo também tem a opção de olhar aqui por esse outro botão, esse outro sisteminha aqui em cima, tá? Que é o básico que a gente faz no fotógrafo, colocar os olhos ali atrás daquele buraquinho e fazer a foto. É mais ou menos assim que funciona. Bom, aqui a gente tem a Sony Alpha 6000. Essa câmera, ainda seguindo naquela sequência, a evolução da evolução. Aqui no caso a gente tem uma câmera que ela já é totalmente digital. Enquanto naquela primeira, a FM10, era totalmente mecânica, essa anterior que eu mostrei para vocês, a Nikon, ela é parcialmente mecânica, parcialmente digital. Então a lente dela é um sistema mecânico, o sistema de acionamento do espelho também é mecânico, ele sobe e desce. Nessa daqui é totalmente digital. Então ela é o seguinte, da mesma forma eu posso retirar e trocar de lente, né? Já aqui logo na primeira parte a gente já vê uma questão. Aquele reflexo que eu vejo ali na parte interna, aquele já é o sensor. Então assim, eu não tenho mais nenhum outro obstáculo na frente. A minha lente passa onde a minha lente no caso, a luz entra, passa por ela e já vai diretamente no sensor. Toda essa outra parte de obturador, do diafragma, do ISO, todo o controle, ele é totalmente digital. Tá? Até inclusive o sisteminha, no anterior, onde eu comentei com vocês que a gente olha para poder fazer a foto, que ela era refletida no espelho, até na verdade esse sisteminha é o monitor que tem aqui dentro. Tá? Então são dois monitores, um monitor pequenininho para eu colocar meus olhos e o meu monitor externo, o LCD. Só que esse aqui, essa é chamada, né, esse tipo de câmera é chamada de mirrorless, tá? Que significa, na tradução, sem espelho. Sendo ela sem espelho, ela vai ter ganho em algumas coisas. Só na questão do ISO, como naquela câmera anterior que eu mostrei para vocês, o ISO dela chegaria a 6.000, que já é alguma coisa muito grande. Essa daqui chega a 25.000.
E temos outras câmeras no mercado que chegam a 200 mil. Então a gente tem ISOs que são muito, muito grandes para trabalhar com imagens noturnas. A velocidade de disparo está mais ou menos próxima, né? Aquela primeira chegava a 2.000, a segunda câmera chegava em 4.000, essa daqui chega a 8.000. Fora isso, ele ganha, de repente, também na quantidade de fotos que ele faz por segundo, porque ele não tem um espelho para ficar subindo e descendo como nas anteriores. Como ele é digital, assim como eu comentei, ela vai fazer mais ou menos isso. Quando eu faço o acionamento, naquela outra anterior eu conseguiria fazer 4 fotos por segundo. Essa daqui eu já consigo fazer um pouco mais. É mais ou menos isso que acontece. Acho que não vai dar para vocês verem, mas consegue pelo menos ouvir o barulhinho durante o disparo das fotos. Então, durante essa sequência que eu fiquei com o dedo no disparador aqui apertado, ele não me mostrou ainda, mas eu devo ter feito uma quantidade grande de fotos, tá? Porque o processamento dela é muito mais rápido do que a câmera comum. Só que, por outro lado, também ela é muito mais cara. Então, assim, não são todos os fotógrafos, não são todos os estúdios que utilizam esse tipo de câmera. Porque, claro, ela vai me dar muitas vantagens, mas, por outro lado, também o preço, né, de compra dela é muito caro. E assim, outra vantagem dela é que ela é pequenininha, né? Você faz as fotos, você guarda ela numa bolsa pequena, ela é discreta, muito rápida para ligar, para desligar, e assim, você consegue trabalhar de maneira bastante confortável e consegue, né, um resultado ótimo no trabalho que é feito, tá? Então, essa, como eu comentei com vocês, é uma câmera mirrorless, totalmente digital e profissional. Essas daqui são câmeras esportivas da marca GoPro, essa e essa outra aqui. Essa é a GoPro Hero 9 e essa é a GoPro Max. Então, seguindo naquela sequência que eu já havia comentado, essas são totalmente digitais, são totalmente prontas, que já vem com alguns recursos a mais. Elas são à prova d'água, a 30 metros, sem você usar nenhum outro acessório para poder lacrar. Ela é resistente a quedas, ela é própria para quando você faz aquele mergulho, você quer tirar da água, algumas câmeras que são prova d'água vão te deixar com aquela sensação de que o ouvido está tampado, né? Nessa daqui não acontece isso. Ela tem até um sisteminha já prevendo isso, que ela vai ser, assim que você tira ela da água, ela já vai estar começando a capturar o áudio normal, como se fosse, né, um ambiente que você não teve troca entre água e ar. Ela é muito prática para isso. Essa outra aqui, ela tem 2 lentes, uma na frente e outra atrás. Então ele vai fazer a gravação de imagens em 360 graus, que são aquelas imagens que a gente consegue ver no Google Earth, né, se eu não me engano. Algumas imagens que eu lembro em alguns programas do Fantástico, era Vant 360, onde as pessoas faziam vídeos ou pulando de balão, ou voando de jato, mas que você tinha a condição de fazer um giro da imagem. Então esse giro, né, na parte interna, no caso, na edição, ela é feita com esse tipo de câmera. Ela sempre vai capturar tudo, o que acontece em 360 graus, todo o meu redor. Mas na hora da edição, eu consigo selecionar o que eu quero mostrar desse meu todo. Tá? Essas câmeras aqui, elas são muito utilizadas não só no esporte, foram projetadas para o esporte, né? Mas hoje em dia ela é utilizada desde de cerimônias, num casamento em que a pessoa quer deixar a câmera num cantinho ali, gravando por algumas horas, você pode fazer isso, pode programar para o início, para o final da gravação. É uma câmera que ela é muito prática para você fazer algumas imagens mais radicais. Vamos supor que eu estou dirigindo o meu carro, eu quero pegar a imagem dos pneus rodando ali embaixo, eu coloco ela no tripé, posso aproximar ela bem, né, ali, né, pertinho dos pneus, ele vai conseguir fazer a gravação tranquilo. E essa daqui, no caso, ela está com uma lente chamada lente Max, que é uma lente que vai dar um resultado diferenciado ainda. Eu posso começar a gravação aqui, eu posso girar ela, que ela vai continuar sempre na horizontal. Ela tem uma opção aqui, que às vezes eu até brinco dizendo que ela é praticamente mágica. Ela trava meu horizonte. Então, independente do movimento que eu fizer, ela vai estar sempre, né, alinhada com o horizonte. Ela consegue identificar o que é o horizonte, o que é o céu, o que é a terra,
e por mais movimento que eu tenha, ela vai estar sempre travada, ela vai estar sempre ali registrando a imagem como se eu tivesse com a câmera parada. É assim que ela funciona. Então, pessoal, agora eu trouxe para cá, para vocês verem, 2 drones, que são modelos bastante atuais, tá? Que estão no mercado já e estão bem aceitos, né, pelo público de pilotos, e que vou mostrar para vocês como que funcionam. Esse primeiro aqui, esse menorzinho, ele é da marca DJI, é o DJI Mini 2, o nome dele é Mini 2, tá? Você tira aquela parte de proteção, aqui desdobra as asas, tá? Conforme ele é ligado, as hélices se abrem e ele faz o voo. Aqui é só uma caixinha de proteção. Então, seguindo isso tudo que eu já comentei com vocês, que lá de trás a gente tinha o analógico, os semi-analógicos, o digital, né, as câmeras esportivas, que tem uma estabilidade muito legal e fora, né, outras capacidades. Aqui a gente já pegou aquela capacidade da câmera que já estava compacta das GoPros e foi aplicada numa câmera que é menorzinha ainda, mas que vai me dar uma qualidade tão boa quanto aquela, tá? Essa câmera é bem menor, comparando com aquela GoPro que eu tinha mostrado para vocês, olha só a diferença de tamanho. E essa daqui dá uma qualidade impressionante, muito grande, muito boa mesmo. Então, o drone nada mais é do que uma câmera fotográfica que voa, né? Seguindo toda aquela ideia de facilidades, né? de novas alternativas que foram colocadas para as câmeras. Então, essa daqui, esse drone, apesar do tamanho pequenininho, então ele foi projetado especificamente para ser pequeno, ele é um sub-250. Nessa categoria, são drones que a gente, na teoria, não precisaria fazer registro, ele é considerado um brinquedo, mas né, que na verdade não é um brinquedo, ele é uma ferramenta profissional de trabalho. Ele não tem sensores, esse modelo aqui específico não tem sensores de proximidade, então mas mesmo assim, ele consegue fazer um voo com autonomia de quase 30 minutos, uma distância que chega até 8 km, né, de onde está a pessoa com controle. Falando em controle, esse aqui é o controle dele, tá? Aqui a gente coloca o aparelho celular e a gente faz a pilotagem dele como se fosse um joguinho de videogame. Uma tecla para subir, né, para frente sobe, desce, gira no próprio corpo, na outra ele vai para frente, vai para trás e faz voos laterais. E com a combinação dos dois, você tem uma infinidade de movimentos. Aqui na frente, onde a gente controla a posição da câmera, para frente ou para baixo. E juntando tudo isso, você tem pouquíssimos botões de comando. No primeiro, você vai selecionar o tipo de voo. Um voo cine, que é um voo mais suave, mais lento. Um voo normal, né, onde ele vai fazer uma velocidade ali de 30 km por hora, mais ou menos. E o voo Sport, que nesse modelo aqui chega a 54 km por hora. Tá? Um voo para você fazer uma imagem mais radical, mais rápida. Um botãozinho para você ligar e desligar o controle, né? E outro botãozinho que chama Home Point, que é quando você aciona ele, de onde o drone estiver, ele vai voltar e vai pousar sozinho de onde ele saiu. A função desse botão é essa. Então vocês podem ver que o controle é bem simples. Ele foi projetado para que o operador, o piloto no caso, ele tenha toda uma gama de opções, né, de comandos, de voo, mas de maneira simples. Porque muitos dos comandos, muitas das coisas, é o próprio drone, que ele é um robozinho. Ele é um robô que vai estar trabalhando em parceria com o piloto, com o fotógrafo. Isso facilita bastante. E essa é uma facilidade que hoje em dia a gente tem, mas há poucos anos atrás não era assim. Esse outro drone é o modelo chamado Air 2S, DJI Air 2S. Ele é maior, né? Aí com isso ele consegue uma distância maior. Esse modelo aqui ele é projetado para 12 km de distância, até 500 metros de altura, apesar de que essa altura já é proibida. E ele tem uma câmera maior do que aquela que eu tinha mostrado para vocês no modelo anterior. E com essa câmera maior, com esse sensor maior, eu consigo mais qualidades na minha fotografia, no meu vídeo noturno. Então esse modelo aqui ele é projetado para você fazer imagens com pouca luz. Que, por coincidência, lembra que eu já comentei com vocês agora há pouco nos outros itens,
que algumas lentes são projetadas para baixa luminosidade, alguns equipamentos possibilitam fazer isso porque o ISO te leva a tanto. E a mesma coisa, nos drones, é sempre investido bastante nessa capacidade da câmera para que eu tenha uma melhor foto possível, uma estabilidade muito grande e que eu tenha também uma possibilidade de voar tranquilamente. Nesse caso aqui, eu tenho sensores de proximidade. Aqui no sensor de proximidade, para quando o drone estiver próximo ao obstáculo, ele vai parar porque ele sabe que ele não pode bater. Sensor na parte superior, se ele estiver voando dentro de um salão, ele não bate no teto. Ele tem sensor atrás, se ele estiver voando de ré, ele não bate também no que estiver na frente dele. E alguns sensores embaixo, que é para facilitar o pouso e a decolagem. Tá? Então, assim, esse é um equipamento que foi bastante desenvolvido nessa parte das opções de voo, mas que basicamente, nas opções de câmera, vai te dar também um resultado muito, muito bom naquilo que é feito. Isso daqui, na minha mão, é uma armadilha fotográfica. Ela funciona da seguinte maneira. Na frente aqui a gente tem um painelzinho, onde a gente vê o resultado que foi feito. Aqui são LEDs noturnos, para que ele consiga fazer aquela luz noturna, característica dos vídeos de câmera de segurança, né, e de alguns outros equipamentos que a gente vê por aí. E aqui na frente é um sensor de movimento. Então, assim, a ideia é o seguinte, pode ver que ela é toda camuflada, né, ela já vem até com possibilidade de você colocar alguma cinta aqui também. A ideia é você colocar essa câmera amarrada numa árvore, num lugar discreto, num lugar seguro, e sempre que o animal passar na frente da câmera, os sensores vão acusar que teve um movimento e o flash noturno vai começar a trabalhar e a câmera também vai começar a funcionar. Então, com isso, você pode deixar essa câmera amarrada na árvore durante até 2 semanas e todo o movimento que tiver na frente dela vai ser registrado. Não só o movimento dos animais que passaram na frente, mas pessoas que passaram na frente dela. Já aconteceu de eu pegar passarinho, até o que a gente não quer, mas acontece durante uma chuva, um galho ficou se movimentando e ela foi gravando o movimento desse galho durante um bom tempo, até esgotar as baterias. Então, esse tipo de câmera, a primeira parte é uma câmera digital, como qualquer outro tipo de câmera, mas o segredo dessa armadilha está nas outras funções, que são os flashes noturnos e o sensor de movimento. Por isso que isso daqui é chamada de armadilha fotográfica. Tá? Me deu um branco aqui, mas essa é a armadilha fotográfica utilizada para fazer aquelas imagens que muitas vezes a gente encontra por aí, né, da onça que passou ali na mata, né, ou no caso que eu já peguei queixada, já peguei, né, passarinho, anta, tudo com essa armadilha fotográfica aqui. Hoje em dia, muito se fala sobre o metaverso, sobre realidade virtual, e esse modelo de óculos aqui da Samsung, ele veio para colaborar com tudo isso. Ele já não é mais um lançamento recente. Esse daqui, até agora a gente está com algumas questões no aplicativo, que às vezes funciona, às vezes não, porque ele já está sendo entrado em desuso, vai entrando em desuso, porque já entraram outros equipamentos mais modernos. Mas a ideia é o seguinte, a gente coloca nosso aparelho celular aqui, e a tela fica coincidindo com esses 2 buraquinhos aqui, ela, pelo outro lado, ela vai ser onde eu encaixo meus olhos. Então a tela é dividida em 2 partes, ele aciona o giroscópio do celular e com isso, conforme eu tenho movimento, todo movimento que eu fizer com a minha cabeça, a imagem vai se apresentar como se fosse estática. E nisso eu vou ter um ambiente virtual projetado na minha frente. Com isso eu posso ter a possibilidade de utilizá-lo em jogos, em vídeos, posso fazer pesquisas pela internet utilizando ele. Então, assim, tem uma possibilidade bem grande e que cada vez continua sendo mais crescente o uso desse tipo de equipamento, tá? Esse óculos de realidade virtual. E vocês lembram que eu tinha comentado sobre a câmera 360. Então, é o seguinte, a foto feita em 360 graus, que eu comentei que ele vai capturar o todo, se eu quiser utilizar esse equipamento para poder ver essa foto, eu consigo. Então, é como se eu tivesse feito uma foto da praia, em que não vai aparecer só a minha praia na frente, vai aparecer a praia, a areia da direita, a areia da esquerda, de repente a rua que passa ali atrás de mim, os prédios, tudo vai, o céu, né, os meus pés, então tudo vai ser aparecido nessa foto. E tudo vai ser visto, né, com mais conforto, né, com possibilidade maior por esses óculos aqui.
Agora a gente vai falar de aparelhos celulares, que na verdade eu acho que até dispensam apresentações, né? Para falar do nosso aparelho, eu vou fazer uma modificação aqui. Deixa eu só mostrar aqui, eu tinha feito aqui um ajuste técnico, um ajuste técnico para poder facilitar aqui, para o fiozinho não se mexer. Então aqui, esse é o aparelho que eu estava gravando uma das cenas. Pode ver que ele ainda está apontado para ali. Tá? Aparelhos celulares, na verdade, dispensam as apresentações, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe para que funciona, e eu só queria dizer para vocês algumas coisas que devem ser consideradas. Então é o seguinte, no meu aparelho celular, eu tenho da mesma forma o ajuste de ISO, eu tenho o ajuste de diafragma, o ajuste de obturador, que são aqueles itens que eu tinha comentado no início, ali do vídeo, mas na verdade eu praticamente não utilizo. Eu utilizaria esses itens se eu estivesse trabalhando com a possibilidade do modo avançado ou em alguns aparelhos do modo profissional. Mas é um item que sinceramente não compensa utilizar. Ele não vai funcionar totalmente como uma câmera analógica, não vai funcionar totalmente como uma câmera digital. Ele vai fazer uma simulação disso. E como toda simulação, ele tem algumas falhas. Então, algum dia, caso você queira aprender um pouco mais, caso queira explorar um pouco mais essa parte, é interessante. Mas para uso no dia a dia, um uso que você queira mais profissional, você pode sim, com toda certeza, brincar e praticar ele. Mas ele não vai te dar tão facilmente um resultado bom e nem vai ser um resultado real, tá? O que eu recomendo sempre utilizar no aparelho celular é o modo automático dele, aquele que ele já vem pré-configurado. E com isso, você vai ter com que o celular faça a utilização da melhor foto possível, do melhor vídeo possível, utilizando a leitura que ele vai fazer do ambiente. E por isso que é importante vocês conhecerem o que ele precisa para te dar a melhor foto, para que daí você consiga explorar dele o melhor resultado. Esse vídeo eu gravei totalmente com 2 celulares, tá? Eu posso fazer essa alteração de câmera, eu posso melhorar a qualidade, isso tudo depois que ele já foi gravado na função ali do automático. Claro, alguns modelos também têm muito mais outras opções, mas é o que eu sempre comento e comentei aqui com vocês. Pelo menos para esse início, para que você tenha possibilidade de começar a trabalhar de maneira mais confortável, trabalhar de maneira mais evolutiva, com mais resultados em cima disso, se você conseguir utilizar o modo manual, se vocês conseguirem utilizar o modo automático dele, vai ser muito mais prático, tá? Alguns modelos, se vocês lembram bem do aparelho que vocês têm ou já devem ter visto e na mão de outras pessoas, eles têm uma câmera, igual esse que eu estou gravando aqui, ele tem uma câmera só. O outro modelo que eu mostrei tinha 3 câmeras. No modelo de 3 câmeras, por que ele tem 3 câmeras? Porque no celular, até para que ele fique mais compacto, não é possível colocar uma outra lente externa, que é o exemplo que eu tinha comentado com vocês, aquela que dá o zoom. Então, nesse caso, ele já vem pronto, um zoom bem aberto, né, onde eu vou conseguir pegar uma fotografia num ambiente curto, um ambiente estreito. Ele já vem uma câmera normal, que é própria para tudo. Geralmente essa câmera normal é a melhor câmera do celular. Ele vem com uma outra câmera que é a câmera zoom, que daí, assim, ele já vem pronto, já vem programado para fazer aquela foto de longe. São as 3 câmeras, ou outros modelos têm 4 câmeras, algumas vêm específico com lente macro, para fazer a imagem bem de pertinho, da formiga, da flor. E outros modelos já vêm com uma câmera só, mas com possibilidade grande de aumento. E isso também é possível, claro, mas só que desde que, se eu não tomar cuidado, ele vai fazer com que eu perca bastante a qualidade disso, tá? Então, o que é importante nesse item que eu queria comentar com vocês é a possibilidade de explorar as câmeras que já vêm no aparelho celular e fora uma outra infinidade de opções que a gente tem no próprio aparelho, de aplicativos que vão me dar mapeamento, aplicativos que vão me dar a condição de fazer edição, tanto da foto quanto do vídeo, aplicativos, uma infinidade de uso. Inclusive, no drone que eu mostrei, a câmera GoPro, a câmera profissional digital, a maioria desses acessórios, todos eles são compatíveis com o aparelho celular. Então eu conseguiria fazer com que a minha imagem saísse do aparelho que gravou e já viesse diretamente para o celular, para que dali eu fizesse a postagem, fizesse a edição, a organização dos arquivos e depois
enfim, né, o resultado final desse meu trabalho. Tá? Só que isso já é um outro item que a gente vai discutir durante outros momentos aí do nosso curso. Tá bom? Por enquanto é isso. Um forte abraço e até mais.